Então, mais uma vez, bom dia a todos vocês, né? A gente fica muito feliz de saber que tem pessoas participando de outros estados. Deixa eu até tirar aqui o fone para ficar melhor. E a gente está aqui para contribuir com vocês nesse projeto dos fascículos. Deixa eu ver aqui que enrolou, pronto, para ficar melhor, tá? E aí a gente vai procurar, gente, sempre resolver as questões com vocês, dando ênfase naquilo que a prova do Enem cobra. A prova do Enem, gente, além da gente ter que saber e dominar os assuntos da matemática, é importante também a gente ter uma boa estratégia de prova, né? A gente observa que durante esse último período, que a gente teve esse momento de pandemia, muitos alunos passaram a fazer simulados online, simulados remotos. E é muito importante, gente, que nessa reta final você treine para ter uma boa estratégia de prova. Vale ressaltar, gente, que a prova do Enem, para aquele aluno que realmente domina o conteúdo, ela fica muito difícil você terminar no tempo correto. Então, ter uma boa estratégia, às vezes, quando você pega uma questão que você não domina muito bem, deixar essa questão para depois. Muitos alunos ficam numa questão que tem dúvida, aí passa 5, 10 minutos naquela questão, e quando vai lá para o final da prova, vai ter que chutar uma questão que já sabe. Então, esse projeto do Colégio Farias Brito, ele é fundamental, porque ele traz as 30 habilidades do Enem, né? E aí você vê como é que se cobra cada uma das habilidades, beleza? Então vamos lá. Eu vou tentar resolver com vocês as 10 primeiras questões. Em seguida vem o meu amigo Alexandre Moura, que vai resolver as 10 últimas questões do fascículo 4, tá? Então bora lá, tá? A primeira questão é uma questão da habilidade 1. O que é que diz a habilidade 1? Ela diz, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Essa habilidade 1, gente, ela vai trazer para a gente a parte de conjuntos numéricos, operações com o conjunto dos naturais, com o conjunto dos inteiros, racionais, dos reais. Então, assim, a probleminha com fração, com números decimais, com sistemas de numeração, tá? Probleminhas também, uma vez caiu numa prova do Enem, PPL, dízima periódica. Então, são esses probleminhas dos conjuntos numéricos, tá? Então, bora lá. A questão 1, ela foi uma questão do Enem de 2020. Ele diz assim, embora a civilização maia já estivesse em declínio na época da chegada dos espanhóis à América, seu desenvolvimento em vários campos da ciência, em especial na matemática e na astronomia, era notável. Eles possuíam um sistema numérico avançado e diferente do sistema decimal, utilizado pelas sociedades modernas. A imagem representa o sistema de numeração maia, que consistia em 20 símbolos representando os números de 0 a 19. Tá? Então nós temos aí o símbolo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? E aí ele diz assim, o 0 era representado por uma espécie de tigela, e todo o número inteiro entre 19 e 300 era escrito em uma coluna vertical, como das figuras, na qual a superior representava a quantidade de grupos de 20 unidades, né, e a inferior a quantidade de unidades. O número era lido de cima para baixo e obtido somando as quantidades representadas. Aí ele dá um exemplo. Às vezes o cara lê isso aí e ele não tem nem noção. Por exemplo, o número 44. Galera, vamos prestar atenção. O nosso sistema de numeração é o sistema de base 10. Por quê? Porque nós temos 10 algarismos. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse sistema de numeração aí, ele é de base 20, ó. Por que ele é de base 20, ó? Porque nós temos a representação de 0 a 19, ó. Tá? Então nós temos a representação de 0 a 19. No material de vocês devem ter direitinho aí o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, porque ficou apagado aí na imagem, tá certo? Então, esse sistema é um sistema de base 20. Por quê? Porque à minha disposição eu tenho 20 algarismos. Eu tenho do algarismo 0 até o 19. Se você contar de 0 até 19, você vai ter 20 algarismos. Aí ele dá um exemplo. Como é que eu posso escrever o número 44? Se você observar o 44, como é um sistema de base 20, ele divide por 20. Ó. Se tu pegar 44 e dividir por 20, ó, o quociente vai dar 2 e o resto vai dar 4. Ó. Então, tu tem 2 unidades de 20, que é 40, e 4 unidades de 1. Tá? Então, a representação é 2 unidades de 20 e 4 unidades de 1. Ele colocou esse símbolo. Se você pegar o 79, né, e dividir por 20, ó, vai dar 3 vezes 19. Ó. Então, você tem 3 unidades de 20 mais o número 19. Ó. Se você pegar o 216 e dividir por 20, ó, o quociente vai dar 10 e o resto vai dar 16. Ó.
Então, tu coloca o 10 e depois o 16. Ó. O que é que ele quer saber? Ó? O número 359 é representado no sistema de numeração Maia como? Então, galera, toda vida que eu tenho um sistema de base 20, tá, ó, e eu quero uma representação para esse número, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número e dividir por 20. Ó. Então, a nossa questão 1, para resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 359, ó, e dividir por 20. Ó. Na hora que eu vou dividir esse número por 20, ó, fica 1 vezes 20, ó, que é 20. Ó. Aqui dá 5. Baixa 1, ó, vem o 9. Ó. 7 vezes 20, 140. Ó. Então, aqui deu 19. Ó. Então, percebam que o número 359, ó, o número 300, vou colocar aqui do lado, 359, ó, eu posso dizer que é 17 vezes 20, ó, mais 19. Ó. Tá, ó. E aí, ó, se eu pegar os exemplos, ó, vamos voltar para os exemplos. Ó. Percebam que o número que multiplica o 20 é que eu coloco em cima. E o número que é o resto eu coloco embaixo. Ó. Então, em cima eu tenho que colocar a representação do 17. Ó, e embaixo eu tenho que colocar a representação do 19. Ó. Então, como em cima eu tenho que colocar a representação do 17 e embaixo eu tenho que colocar a representação do 19, ó, o 17, ó, ele é representado, né, ó, por 3 pauzinhos, ó, e 2. Ó. Quando a gente olha a representação do 17 é essa. Ó, tá, ó. E a representação do 19 são 3 pauzinhos. Ó. Aliás, o 17 são 3 pauzinhos, né? E, deixa eu pegar aqui, ó, no nosso exemplo, para a gente olhar direitinho a representação do 17 e do 19. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, ó. Ah, ó. A representação do 14, o 15 são 3 pauzinhos, o 19 é essa aqui, ó. Certo? Então, para ter a representação desse número aí, ó, eu tenho que ter o 17 junto com o 19, ó. E aí, qual é o item que eu vou ter, ó, né? Se a gente observar, ó, nós temos no item A aí, ó, nós temos exatamente, ó, primeiro o 17, ó, essa figura aqui de cima, ela é o 17, ó, ela tá em cima, e embaixo dela, ó, eu tenho que ter o 19, ó. Então, o item correto aí é o item A de aprovação, tá? Ele pegou um sistema, gente, de base 20 e ele quer a representação desse número. Só uma dica, tá, gente? Ele pode também pedir o sistema de numeração binário, né? O sistema de numeração binário, que é muito utilizado nos computadores, ele é um sistema de base 2. Ele só tem, né, o algarismo 0 e o algarismo 1. Então, quando a gente vai resolver um sistema de numeração, por exemplo, de base 2, a gente vai fazer esse processo de divisões sucessivamente. Tá? Então, dê uma olhadinha aí em como é que a gente transforma um número decimal em um número de base 2, porque pode ser que o Enem vinha cobrando. Aqui, ó, nessa primeira questão, ele quis um sistema de base 20. Ó. Tá, ó. Jorge, como é que tu entendeu que era um sistema de base 20? Primeiro, porque ele tinha 20 algarismos, de 0 até 19 nós temos 20 algarismos, tá? E depois pelos exemplos. Os exemplos, gente, eles deixam claro que a gente vai escrever os números como potência de base 20, ó. Observem aí, ó. No exemplo, ó, o 44 ficou 2 vezes 20 mais 4. O 79 ficou 3 vezes 20 mais 19. O 216 ficou 10 vezes 20 mais 16. Então, eu percebi que é um sistema de base 20. Então, eu vou ter que dividir por 20, ó. Esse primeiro algarismo, que é o que fica em cima, é o número que multiplica o 20, ó. E o outro algarismo é o resto, ó. Lembrando, tá, galera? Quando eu tenho uma divisão, na divisão nós temos, ó, dividendo, que é dividido por um divisor, ele deixa um quociente e aqui um resto R, ó. O algoritmo fundamental da divisão, ele diz o seguinte, ó, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Ó. Então, esse é o algoritmo fundamental da divisão. Ó. Por isso que ficou, ó, 20 vezes 17 mais 19. Ó. Então, essa primeira questão aí, gente, era uma questão de sistema de numeração e ele colocou um sistema de numeração de base 20. Questão bem legal, bem interessante do Enem de 2020, tá? Então, o item correto aí é o item
A de aprovação. Deu para entender, galera? Aí, tudo perfeito? Então tá aí a solução da nossa questão 1. E aí vamos apagar para a gente ir para a questão 2, ó, tá? A questão 2, gente, ela vai trazer, ó, a habilidade 2. Ó. A habilidade 2, gente, ela diz identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Os problemas que envolvem a habilidade 2, gente, geralmente são dois tipos de problema. Ou é problema de análise combinatória. Quando a gente fala de análise combinatória, a gente fala de princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação, permutação com repetição. Ou nós vamos ter problemas envolvendo sequências numéricas. Pode ser PA, pode ser PG, pode ser sequência de quadrados perfeitos. Vai depender da questão, tá? Então, bora lá. Ele diz assim, ó, um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas, ó. Então, vamos lá. A primeira informação, ó, é que o tempo de observação é 2 horas. Ó. Tá? Aí ele diz assim, ó, após esse período, constava que, né, ó, após esse período, constava no hábito do experimento uma população de 189.440 da citada bactéria. Então, a quantidade de bactéria que tu tem, ó, a quantidade de bactéria que tu tem é 189.440. Tá? Constatou-se assim que a população de bactéria dobrava a cada 0,25 horas. Então, ela dobra a cada 0,25 hora. Beleza? A quantidade inicial de bactéria era de item A 370, item B 740, item C 1480, item D 11.840 ou item E 23.680, tá? Galera, quando eu digo que uma coisa dobra a cada intervalo de tempo, eu estou falando numa PG, tá? A progressão geométrica é uma sequência em que de um termo para o outro a gente multiplica uma constante, ó. Tá, ó? Então, essa questão dá para a gente utilizar a fórmula do termo geral da PG, ó, que A índice N, né, ó, eu posso dizer, por exemplo, que é A0 vezes Q elevado a N menos 0. Eu também posso ter a fórmula do termo geral da PG como sendo assim, ó, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Só, gente, que eu sempre digo o seguinte, ó, quando uma questão dá para a gente fazer de uma maneira mais fácil, vamos fazer. Ele está dizendo que ela dobra a cada 0,25 horas, concorda? Tá, ó. Então vamos lá. O que é que acontece? Se ele dobra a cada 0,25 hora, ele quer a quantidade inicial. Ele quer esse A0 aqui, ó. Certo? Essa quantidade inicial eu estou chamando de A0. Então, esse A0 é o que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar esse A0 de X. Ó. Então, eu vou ter assim, ó, X. Ó. Essa razão, gente, é o tanto que ele dobra. Perceba que a cada intervalo de tempo ele não vai dobrar, então eu vou multiplicar por 2. Ó. Então, vezes 2. Ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Se ele dobra a cada 0,25 horas e foram 2 horas, para saber a quantidade de vezes que ele dobra, ó, vamos para cá, ó, a quantidade de vezes que ele dobra, você vai pegar 2 horas e dividir por 0,25. Você pode colocar aqui, ó, 2 casas decimais, ó, e tirar a vírgula. Então, ele vai dobrar 8 vezes. Ó. Então, percebam, se ele dobra a cada 0,25 horas,
em 2 horas, ele vai dobrar 8 vezes, ó. Então, vezes, ó, 2 elevado a 8, ó, tem que ser igual a 189.440. Portanto, o x, ó, é 189.440 dividido por 2 elevado a 8. X é 189.440. 2 elevado a 8, gente, é 256. Ó. Tá? Ó. Então, 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 9 é 512. E 2 elevado a 10 é 1024. Então, isso aqui vai dar igual a 740. Tá? Ó. E o item correto aí é o item B de bola. Então, a questão 2, gente, ela é uma questão, tá, de padrão numérico, porque ele dobra a cada 1/4 de hora, tá? Então, toda vida, gente, que ele falar que dobra, que triplica a cada intervalo de tempo, é uma progressão geométrica. Por quê? Porque de um termo para o outro, quando dobra, sempre eu multiplico por 2. Quando ele diz que triplica a cada intervalo de hora, de um termo para o outro, sempre eu vou multiplicar por 3. E assim sucessivamente, ó. Então, a questão 2 é uma questão bem legal, onde a gente pode resolver aplicando PG, ó, tá? Então, assim, gente, toda prova do Enem tem questões de sequências. Pode ser que seja de PA, pode ser que seja de PG, pode ser que seja sequência de quadrados perfeitos, pode ser que seja sequência de cubos perfeitos. A gente não sabe qual é a sequência, mas pode ter certeza que vai ter. Na prova do Enem de 2020, teve tanto questão de PA como teve questão de PG. E uma outra coisa, gente, ó, PA, que é progressão aritmética, ela é função do primeiro grau. PA é média aritmética. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma questão de função do primeiro grau e aplicar PA nela. Eu posso pegar uma questão de média e aplicar PA. Já PG, gente, ela é uma função exponencial. Percebam que a letra da PG, ó, ela está no expoente. Ó, tá? Então, PA a gente pode associar com função do primeiro grau e PG a gente pode associar com função exponencial. PA é juros simples, PG é juros compostos. Ó. Então, nós temos que ter essa noçãozinha aí para poder, né, identificar os problemas da habilidade 2. Perfeito? Bora lá para a questão 3. Ó. A questão 3 é uma outra questão da habilidade 2, ó, tá? Que é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Ele diz, ó, a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D, E, dispostas conforme a figura. Então, a questão 3, ó, vamos fazer aqui o desenho dessa bandeira, ó. Nós temos aqui 5 faixas, ó, A, B, C, D e E. Tá? Aí ele diz, ó, deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, amarelo ou azul. Então, as cores que nós temos, ó, é verde, amarelo e azul. Tá? De tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Quando a gente fala em faixa adjacente, gente, adjacente é ou a faixa que vem antes, ou a que vem depois, ou a que vem ao lado. Adjacente significa estar ao lado, tá? O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Essa questão, gente, é uma questão de princípio fundamental da contagem, tá? Toda vida que nós temos uma questão de princípio fundamental da contagem, nós devemos ver se há algum problema maior. Então, nessa questão, ó, por exemplo, ó, esse ladozinho aqui, A, ó, ele faz fronteira com o B, com o C e com o D. Ó. Tá, ó? Então, esse A, ó, se a gente observar, ele é o lado que faz fronteira com a maior quantidade de lados. Ó. O B, ó, só faz com A e com C. Ó. O C também, ó, faz com B, com A e com D. Ó. Então, o A e o C, ó, eles fazem fronteiras com 3 lados. Ó. O D, ó, também faz fronteira com 3 lados, ó, e o E só faz com 2. Então, a gente deve começar, gente, com aquele lado que faz fronteira
com a maior quantidade de lados possíveis. Então, eu vou começar com o lado A. Ó. Aqui nesse lado A, vou começar com o lado A. Ó. Depois eu vou para o B, depois para o C, depois para o D e depois para o E. Percebam que se eu vou começar pintando o lado A, eu tenho 3 possibilidades de cores. Eu posso pintar com a cor verde, eu posso pintar com a cor amarelo e com a cor azul. Então, no A eu tenho 3 possibilidades. Ó. Beleza? Já eu usei uma cor no A. Essa cor que eu usei no A, tá, ó, eu tenho que pintar de uma outra cor, porque não pode ser com a mesma cor. Então, no B, ó, eu só vou ter 2 possibilidades. Ó. Porque eu não vou poder pintar com a cor que eu escolhi para o A. Ó. Na hora que eu vou para o C, ó, percebam, eu nem posso pintar com a cor do A e nem posso pintar com a cor do B. Ó. Então, nesse C, eu só vou ter uma possibilidade. Ó. Por quê? Ó? Porque eu não posso usar nem a do A e nem a do B. Ó. Na hora que eu vou para o D, ó, percebam, eu nem posso usar a do A e nem a do C. Ó. Então, eu só vou ter uma possibilidade. Ó. E quando eu vou para o E, ó, eu só não vou poder utilizar a que eu utilizei no D. Ó. Então, eu vou ter 2 possibilidades. Ó. Então, o total de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. E o item correto é o item B de bolo. Tá? Ó. Nas questões de análise combinatória, gente, em algumas delas, o Enem não pede para você fazer o cálculo. Ele só quer saber qual é a expressão correta. Então, essa aqui é uma questão de princípio fundamental da contagem, uma questão bem legal, onde a gente tem que determinar as possibilidades de pintar essa bandeira, de modo que as cores adjacentes não tenham a mesma cor. Então, o item correto é o item B de bola. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para a questão 4. A questão 4, gente, é uma questão também, de identificar padrões numéricos ou princípio de contagem. Uma questão que eu acho bem legal, bem interessante, tá? Ela diz assim: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem crescente e usá-la para convocar os interessados. Então, eles vão fazer uma lista com número e colocar em ordem crescente. Se ele vai colocar em ordem crescente, gente, é do menor para o maior, tá? Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e nenhum deles aparece os dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Então, vamos lá, gente. Ó. O número ele tem 5 algarismos distintos. Ó. Se são algarismos distintos, eles têm que ser diferentes, tá certo? Se ele não usa algarismo par, tu só vai poder utilizar algarismos ímpares. Se você só pode usar algarismos ímpares, ó, então você só tem 1, 3, 5, 7 e 9. Ó. E ele quer saber, a ordem de chamada do cara que recebeu a senha, 75.913. Tá, ó. Lembrando que a gente vai ter que colocar isso aqui em ordem crescente. Ó. Essa questão, gente, ela é um pouquinho trabalhosa. Ó. Se eu quero colocar em ordem crescente, ó, então, primeiro, eu vou fazer quantas senhas começam com o número 1. Então, quantas senhas eu vou ter começando com o número 1? Eu vou ter número de 5 algarismos, ó. E aí eu quero começar com o número 1. Tá? Ó. Eu quero que esse primeiro algarismo aqui seja 1. Percebam que na hora que eu uso 1, para esse próximo algarismo eu só tenho 4 possibilidades. Ó.
Para esse próximo algarismo eu vou ter 3, ó. Para esse próximo 2, para esse próximo 1. Por que que vai diminuindo? Porque são algarismos distintos, ó. Uma vez que eu usei um algarismo aqui nessa posição, o algarismo que eu usei nessa posição eu não posso mais utilizar nessa, ó. Então, por isso que aqui eu só vou ter 3 possibilidades, ó. Usei mais um algarismo aqui, não pode mais ser usado. Então, aqui é 2 e aqui é 1. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá? Então, começando com o número 1, eu vou ter 24 senhas. Tá? Agora, ó, começando com o número 3, ó, eu estou colocando em ordem crescente, ó, porque os menores números vão ser aqueles que começam com o algarismo 1, depois vão vir os números que começam com o algarismo 3. Ó. Então, aqui começa com o algarismo 3. Ó. Aqui eu vou ter 4 possibilidades. Ó. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Então, eu vou ter mais 24 senhas. Ó. Tá? Ó. Se eu quero em ordem crescente, ó, agora, começando com o número 5. Eu quero que comece com o número 5. Então, se eu vou começar aqui com o número 5, aqui eu também tenho 4, 3, 2 e 1, que é 24. Jorge, no lugar de eu fazer todas essas possibilidades, eu poderia só fazer 1 e dizer que com 3 é a mesma quantidade, com 5 é a mesma quantidade para ganhar tempo? Poderia. Poderia, tá? Agora, o que é que acontece? Ó? Vamos ver agora, começando com o número 7. Ó. Percebam que quando eu falo em número 7, ó, eu já cheguei no primeiro algarismo do número que eu quero encontrar. Ó. Então, vamos lá. Ó. 7, ó. E aí, como eu estou no número que eu quero encontrar, eu vou colocar em ordem crescente, ó. Para colocar em ordem crescente, qual é o menor dos outros algarismos que eu tenho? É 1, 3, 5 ou 9? É 1. Então, vem as senhas que começam com 7 e 1. Ó. Percebam que eu quero 7 e 5. As senhas que começam com 7 e 1, ó, para cá tem 3 possibilidades, para cá 2 e para cá 1. Eu tenho 6 possibilidades, ó. Agora, eu vou pegar, ó, as senhas que começam com 7, ó, depois do 1 é 3. Ó. Então, 7, 1, 3. Aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui 2 e aqui 1. Eu tenho 6 possibilidades. Ó. Agora, ó, vai ser com 7 e 5. Ó. Cheguei no segundo número. Ó. Cheguei no segundo número. Tá? Ó. Se eu cheguei no segundo número, então eu vou 7, 5, 1. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, ó, 2 possibilidades. Depois, 7, 5, 3. Ó. Aqui eu tenho 2 possibilidades e aqui eu tenho 1. Ó. Depois, 7, 5, 9. Ó. Cheguei no terceiro algarismo. Se eu quero em ordem crescente, ó, o próximo aqui vai ser 1 e o próximo 3. Ó. Então, mais um número. Tá? Uma coisa importante da gente ressaltar, gente, que nas questões de análise combinatória, o conectivo I dá a ideia de princípio multiplicativo. Quando você vai fazer isso e aquilo, você multiplica. Quando você tem um conectivo ou, é princípio aditivo. Então aqui, ó, ou o número começa com 1, ou ele começa com 3, ou ele começa com 5, ou com 7, 1, ou com 7, 3, ou com 7, 5. Então, como o conectivo é o ou, você vai somar, ó. Para saber o total de senhas, você vai somar 24, mais 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2, mais 1. Então, tu vai somar, ó, 24, mais 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2, mais 1, que vai dar igual a 89. Então, a senha desse cara, ó,
é a senha 89. Ó. E o item correto é o item E. Tá? Ó. A prova do Enem, gente, tem questões que elas são mais simples e rápidas e questões que são mais trabalhosas. Por isso que eu sempre oriento os meus alunos o seguinte, ó, tem que ter uma boa estratégia de prova. Se você tiver uma boa estratégia de prova, você consegue otimizar o seu tempo. Uma questão como essa, que ela é um pouco mais trabalhosa, eu aconselho, inclusive, você deixar para o final, tá? Ó, porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo numa questão como essa, aí mais lá na frente vem uma questão que é mais fácil, e aí você acaba sem conseguir marcar, porque ficou perdendo tempo numa questão mais trabalhosa. Entendam, gente, que se nós observarmos como é corrigida a prova do Enem, que é pela TRI, né? Para você ter ideia, para você tirar a nota 500, né? Você tem que ter de 12 a 16 acertos. Entre 12 e 16 acertos de questões fáceis, você já consegue tirar 500. Então, assim, conhecer como é a prova, saber como potencializar a sua nota é fundamental. O que é que eu faço, Jorge, para que a minha nota seja boa? Acerte as questões fáceis e médias. As difíceis, beleza, você tenta acertar já tendo feito as fáceis e médias. Não adianta você resolver uma difícil e aí acabar errando uma fácil, porque isso aí a TRI vai trazer a sua nota para baixo, tá certo? Então tá aí a questão 4, uma questão bem legal, tá? Trabalhando a parte de, né? Princípio fundamental da contagem. Jorge, eu poderia usar uma permutação aqui? Poderia. Quando os elementos vão só trocar de posição, é a permutação. No lugar de eu fazer isso aqui, ó, eu poderia fazer uma permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, que é 24. Poderia. Aqui seria uma permutação de 4, permutação de 4, permutação de 3, permutação de 3, permutação de 2, permutação de 2 e 1. Então, às vezes, numa mesma questão, dá para a gente aplicar princípio fundamental da contagem, dá para aplicar permutação. E aí, o que é que eu vou usar, Jorge? Cara, o que você quiser. O Enem ele não quer saber a maneira que você fez, ele quer que você marque o item correto, tá? Então, a questão 4 é uma questão bem legal, tá? Que a gente trabalhou com vocês aí. Bora apagar para a gente ir para a próxima. Vamos lá para a questão 5. A questão 5, ela diz assim, tá? Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de sempre alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes, e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia, 3 de drama, e por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser proposta em prática? Tá? Então vamos lá. Na quinta questão, tá? Nós temos 8 filmes de ação. Tá? Nós temos 5 de comédia. E nós temos 3 de drama. Se você for ver, gente, você vai alugar um total, 8 mais 5 é 13, com mais 3, 16. Então, você vai acabar alugando 16 filmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que é que ele fala? Que primeiro, ele aluga sempre 2 filmes. E primeiro ele começa alugando ação e comédia. Então, a primeira vez que ele vai, ele aluga um de ação e um de comédia. Isso aqui é na primeira vez que ele vai. Vai colocar aqui em cima. Isso aqui é a primeira vez que ele vai. Na segunda vez, ele aluga ação e comédia também. Na terceira vez, ação e comédia.
Na quarta vez, ação e comédia. Na quinta vez, ação e comédia. Só que perceba o seguinte, ó. Quando ele vai a quinta vez, não tem mais comédia para ele alugar, porque só tem 5 em comédia. Então ele começa a alugar agora ação e drama. Então na sexta vez, ele aluga ação e drama. Na sétima vez, ação e drama. E na oitava vez, ação e drama. Tá, ó. Então, primeiro, gente, eu fiz a distribuição de como ocorre os aluguéis. Ó. Então, bora lá. Ó. Para o primeiro filme de ação, ele tem quantas possibilidades? 8. E para o de comédia, 5. Na segunda vez, ó, como ele já alugou um de ação, ele só vai ter 7 possibilidades. Ó. E o de comédia, como ele alugou um, 4. O próximo de ação ó, tem 6 possibilidades, de comédia 3. Ó. Ação, 5 possibilidades, de comédia 2. Ação, 4 possibilidades e comédia 1. Acabou o comédia. Ação aqui, ó, só tem 3 possibilidades. E drama, ó, você tem 3. Ó. Ação, você tem 2 possibilidades e drama 1. Ação, 1 possibilidade e drama 1. Ó. Então, essa aí é a distribuição que nós temos. Ó. E aí, o que é que eu posso dizer? Ó? Aqui, ó, 8, ó, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ó. Isso aqui é 8 fatorial. E aí, entenda, ó, nós vamos organizar os filmes de ação e de comédia e de drama. Ele vai alugar ação e comédia e drama. O conectivo I é princípio multiplicativo. Então, vezes, ó. Aí agora eu vou pegar, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem é isso aqui, ó? É 5 fatorial. E depois aqui eu vou pegar, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Então a maneira que eu tenho de organizar isso aqui, ó, é 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. E o item correto é o item B de bola. Então, uma outra questão de princípio fundamental da contagem, que também dá para a gente organizar por permutação. É um assunto, gente, bastante cobrado no Enem, essa parte de análise combinatória. Tá? Então, a questão 5 também é uma questão bem legal, tá? E o item correto é o item B de bola. Vamos apagar para a gente ir para a próxima, tá? Bora para a questão 6. Ó. Tá? A questão 6, gente, ela já é da habilidade 3. Ó. O que é que diz a habilidade 3? Resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Então, significa que eu vou resolver um problema. Ele diz assim, ó, um imposto é dito cumulativo se incide em 2 ou mais etapas de circulação de mercadorias, sem que na etapa anterior possa ser abatido o montante pago na etapa posterior. Então, vamos lá, o imposto ele é dito cumulativo quando incide imposto em 2 etapas. E entre as 2 etapas você não abate nenhum valor, certo? Aí ele diz assim, ó, PIS e COFINS são exemplos de impostos cumulativos e correspondem a um percentual total de 3,65% que incide em cada etapa da comercialização de um produto. Então, a taxa ó, de PIS e COFINS, tá, ó, essa taxa de PIS e COFINS é 3,65%. Tá? Aí ele diz, considere um produto com preço inicial C, tá? Ó, então, o preço inicial é C, ó. Tá? Suponha que ele é revendido para uma loja pelo preço inicial acrescido dos impostos embutidos. Em seguida, o produto é revendido por essa loja ao consumidor pelo valor pago acrescido novamente dos mesmos impostos. Tá? Aí ele diz, qual a expressão algébrica que corresponde ao valor pago em impostos pelo consumidor? Tá? Então, vamos lá, gente. Ó. O preço
que vai ser cobrado ao consumidor, tal, tu vai ter ó, esse preço inicial que é C, ó, certo? E aí, gente, ó, toda vida em que a gente falar em percentual de aumento é 100% mais esse percentual. E o 100% eu posso escrever pelo número 1, 1 mais P. Ó. Então, percebam que o primeiro imposto, né, ó, pelo PIS, que ele está falando em PIS e COFINS, não é isso? Deixa eu ver se é PIS e COFINS mesmo. Isso. O primeiro imposto do PIS, ó, ele vai ser 1 mais 0,0365. Por que é 0,0365? Porque se eu tenho porcentagem e eu quero levar para decimal, é 2 casas para a esquerda. Então, esse número aqui em decimal é 0,065. Isso aqui é o preço após o primeiro imposto. Então, na hora, por exemplo, que eu colocar o PIS, eu vou ter esse valor. Só que o COFINS vai ter um novo imposto desse. Ó. Então, eu vou pagar ó, 1 mais 0,0365 desse valor anterior, de ó, C mais 1C mais 1,00365. O conectivo de ele é a multiplicação. Ó. Então, o valor que você paga com juros ó, é C 1 mais 0,0365 ao quadrado. Tá? Ó. Isso aqui é o valor com juros. Ó. Tá? O que é que acontece? Ó? Ele quer o valor dos impostos. Ó. Se eu quero o valor do imposto, e aí eu tenho que olhar para os itens, gente. Ó. Percebam que eu estou deixando assim até agora. Por quê? Por conta dos itens. Ó. Se eu quero o valor que eu vou pagar pelo imposto, então pelo imposto, eu vou pegar esse valor final, que é C, 1 mais 0,0365 ao quadrado, menos o custo inicial, seu imposto. Então, menos esse custo inicial, que é C. Ó. Esse aqui ó, é o valor do produto com o imposto. O valor do produto com o imposto é esse aqui. Ó. Se eu quero só o valor do imposto, eu vou tirar esse inicial aqui. Ó. Então, eu vou tirar esse C. Ó. Certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou desenvolver esse produto notável aqui. Ó. Eu vou ter ó, aqui C, ó, aí fica o quadrado do primeiro, ó, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, mais o quadrado do segundo, menos C. Ó. Aí eu vou aplicar a distributiva agora. Ó. Eu vou ter ó, C ó, mais ó, 2C 0,0365 mais ó, C vezes 0,0365 ao quadrado menos C. Ó. Esse C com esse menos C vai embora. Ó. Então o valor do imposto ó, é 2C 0,0365 mais C 0,0365 ao quadrado. Esse é o valor que eu vou pagar pelo imposto. Ó. E isso aqui ó, corresponde ao item E. Ó. Questãozinha bem legal, gente, em que ela trabalha, não é, ó, com a parte de acréscimos percentuais. Jorge, eu poderia fazer essa questão pela fórmula do juro composto? Poderia. Tá, ó. Se é juro sobre juro, é juro composto. Lembrando que a fórmula do juro composto ela é montante, ó, é igual ao capital, 1 mais I elevado a T. Ó. Como são dois impostos, ó, ficaria capital, 1 mais a taxa elevado a 2. Ó. Eu poderia utilizar a fórmula do juro composto também. Ó. Tá, ó. As questões de porcentagem, gente, elas estão na competência 1. Pode ter certeza, gente, que você vai ter umas 10 questões do Enem que envolvem porcentagem. Às vezes a questão é só de porcentagem, ou às vezes a porcentagem está dentro de um outro assunto. Ó. Então essa questão 6 é uma questão bem legal, ó, e ela é algébrica. O que é uma questão algébrica? É que ela fica em função de letra.
Toda questão que ela é algébrica, gente, é normal os alunos sentirem um pouco mais de dificuldade. Então, essa questão 6 aí é uma questão bem legal do Enem, tá? Que a gente colocou para vocês. Perfeito? Vamos apagar para a gente ir para a questão 7, ó. Bora lá. A questão 7 também é uma questão da habilidade 3, né? Que ela diz resolver situação, problema, envolvendo conhecimentos numéricos. Ele diz, ó, o contribuinte que vende mais de 20 mil em ações da Bolsa de Valores em um mês deverá pagar o imposto de renda, né? O pagamento da Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações, tá? Um contribuinte que vende 34 mil, ó, então, na sétima, ele vende 34 mil, tá? Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, ó. Então, o custo é 26 mil, ó, tá? Terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de, ó. Presta atenção, gente, que ele diz, ó, que quando ele vende mais de 20 mil, o imposto que ele paga é de 15% sobre o lucro. Então, o cara vai pagar um imposto de 15% sobre o lucro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou calcular o lucro. O lucro, ele é o preço de venda menos o preço de custo. Portanto, o lucro, ele vai ser 34 mil menos 26 mil. Esse lucro foi um lucro de 8 mil, né? Portanto, ele paga de imposto 15%, ó, que eu vou colocar 15 sobre 100, ó, vezes 8 mil. Esses dois zeros aqui eu corto. Então, fica 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 12. Ele paga de imposto 1.200. Ó. Então, o item correto é o item B de bolo. Ah, ó. Olha aí, gente, como é legal. Ó. A questão 6 é uma questão da habilidade 3, que ela tem um nível de dificuldade maior. Já essa questão 7, ela é uma questão bem mais tranquila da gente poder resolver. Então, percebam que numa mesma habilidade, eu posso ter uma questão com um nível de dificuldade maior e uma questão com um nível de dificuldade menor. Deixa eu até sair um pouquinho para cá para vocês copiarem direitinho para a gente ir para a questão 8, tá? E assim, gente, eu sei que a prova, tá? Eu sei que não tem muito espaço na prova para a gente organizar o raciocínio, mas tente encontrar. Às vezes, escrever as informações das questões ajudam demais na hora de resolver, tá? Então, se tá achando que não tem espaço, procura os espaços lá, tá? Quando a questão ela vier com um texto muito grande, com muita informação, lê, tá? Lê, porque toda questão do Enem, ela tem um texto base, ela tem um comando, ó, lê o comando. Jorge, o que é o comando? Essa partezinha que fica embaixo, ó. Sempre tem uma partezinha que é o comando, que é o que ele vai lhe perguntar na questão. Então, a questão 7 é uma questão bem tranquila, bem legal, tá? Bora para a questão 8. A questão 8 é uma questão da habilidade 2, ó, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Ele diz assim: o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755. Então, na questão 8, tu tem um primeiro ciclo
em 1755, tá? E se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Percebam, gente, que ele diz que ele tem um período de 11 anos. Então, o segundo ciclo, tá, ele vai começar 11 anos depois. Então, se tu pegar 1755 mais 11, vai dar 1766. O terceiro ciclo, tu vai pegar 1766 mais 11, que é 1777. Se a gente observar, desse primeiro para o segundo ciclo, a gente soma 11, desse segundo para o terceiro, a gente soma 11. Então, essa sequência, gente, ela vai formar uma PA em que o A1 é 1755 e a razão é igual a 11. O que é que ele quer saber? No ano de 2101, qual é o ciclo de atividade magnética do Sol? Ele quer saber qual vai ser o ciclo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a fórmula do termo geral da PA. A índice N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A índice N vai ser igual a 1, que é 1755, mais N menos 1 vezes 11. Vou aplicar aqui a distributivo. Portanto, o AN, ele vai ser 1755 mais 11N menos 11. Portanto, o AN, 1755 menos 11, 1744 mais 11N. Isso aqui, é a fórmula que me permite qualquer AN, certo? Como eu quero saber o ano de 2101, no lugar desse AN eu vou colocar 2101. Então eu vou ter que 2101 é igual a 1744 mais 11N, fica 2000. Vamos para cá. Vai ficar o 2101 menos 1744, que é igual a 11N. Então, aqui, 4 para 11 dá 7, 5 para 10 dá 5, 8 para 11 dá 3, que é igual a 11N. Portanto, N é 357 dividido por 11. N vai dar, se eu não me engano, 32, deixa eu ver aqui. N vai dar 32,45. Então, se N vai dar 32,45, ele vai estar no ciclo, né, de número 32. Ele não vai chegar no ciclo 33. Por que ele vai estar no ciclo 32? Porque cada ciclo tem 11 anos. Então, ele não vai chegar ao ciclo 33. Então, ele vai estar no ciclo 32, que é o item A. Então, toda questão, gente, em que de um termo para o outro eu somo uma constante, significa que eu vou ter uma PA. E aí eu vou usar a fórmula do termo geral de uma PA. Essa habilidade 2, gente, ela geralmente vem contemplada com várias questões da prova. Você geralmente tem questão da habilidade 2, que é de princípio fundamental da contagem, ou você vai ter que é padrão numérico, no caso PA e PG, tá? Então, essa questão de número 8 é uma questão bem legal, tá? A razão é 11. Eu coloquei 1, mas ela é 11 aqui, tá? A razão é 11. Então, a gente vai ter uma questão bem legal, tá? Essa questão número 8 de PA. Temos tempo ainda aí para fazer mais alguma? Vão me confirmando aí se eu ainda tenho tempo para fazer mais alguma. Sim? Então, bora lá para a questão 9.
Então, bora lá. Questão 9. Essa questão 9, ela já é uma questão da habilidade 5. O que é que diz a habilidade 5? Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Ele diz assim: uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formatos oferecidas pelo programador, descrita no quadro em que LD representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito, tá? Então, L, ó, é letra maiúscula, tá? Eu tenho quantas letras maiúsculas? 26, ó. E D representa dígito. Eu tenho quantos dígitos? 10, ó. Por que eu tenho 10 dígitos? Porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem aí a opção 1, a opção 2, a opção 3, a opção 4 e a opção 5. Tá? As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer opção. Então pode repetir em qualquer opção. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Tá? A opção que mais se adequa à condição da empresa é... Então, gente, ele diz que ele espera ter 1 milhão. Ele diz que ele espera ter 1 milhão. E esse valor tem que ser menor do que o dobro. Ele tem que ser menor do que 2 milhões. Ó. Então, tu tem que ter uma opção que seja maior do que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Ó. Então, vamos lá. Ó. Tá, ó. Na opção 1, tu vai ter uma letra. Ó. Então, vamos fazer a opção por opção. Na opção 1, tu vai ter uma letra, ou seja, tu vai ter 26 possibilidades. Ó. E vai ter 5 dígitos. Ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ó. Então, tu vai ter 26, ó, coloca 5 zeros. Na hora que tu colocar isso aqui, ó, vai dar 2 milhões e 600. Ó. Então, essa primeira opção ela é falso. Porque tu tem que encontrar o valor entre 1 milhão e 2 milhões. Ó. E aqui deu 2 milhões e 600. Ó. Na 2, ó, tu tem... Ó, 6 dígitos, ó. Tu tem dígito, 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 dígito. Então, tu vai ter 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ó. Então, tu tem 1 milhão. Aí, tu vai dizer assim, ó, Jorge, beleza. E aí, pode ser ou não? Percebam que ele diz assim, ó. Tá, ó. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possível seja superior ao esperado. Então, se ele é superior a 1 milhão, ele não pode ser 1 milhão. Então, essa aqui, ó, ela também é falso, porque ele quer superior. Se eu quero superior, tem que ser maior do que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Ó. Então, a 2, ela também está falso. Tá? Vamos para 3, ó. Na 3, tu tem 2 letras, ó. Então, tu tem 26 vezes 26, ó. E 3 dígitos, ó. Certo? Se você fizer 26 vezes 26, vai dar 676, ó. Então, isso aqui vai dar 676, coloca 3 zeros, ó. Que é 676 mil. Isso aqui também é falso. Ah, ó. Na afirmativa 4, tá? Você vai ter, tá? Ó, dígito, 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 dígito. Tá? Ó. Então, na afirmativa 4, você vai ter 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 26. Aí, preste atenção. Será que eu vou fazer isso aí, ó? Aliás, é dígito, né?
eu vou ter dígito, né? Então, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ó. Que é igual a 100 mil. Também é falso. Também é falso. Então, o item correto, ó, vai ser o item 5. O item 5, ele diz que é letra. Então, tu vai ter, ó, 26 vezes 26 vezes 26, não é? E 3 dígitos, ó. 10 vezes 10 vezes 10, ó. Se você fizer essa conta aí, ó, vai dar 1.557.000, ó, e 600, ó. Tá, ó? Então, o item correto aqui, ó, é o item E, ó. Tá, ó? Se nós observarmos, gente, as provas do Enem tem muito isso, ó. Geralmente ele dá um quadrinho com a opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5, para a gente escolher aquela opção. Então, nós temos que ter ciência dessas questões que vão envolvendo, né, as opções 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente marcar o item correto. Perfeito? Então, o item correto aí é o item E, de eu posso, eu passo. Show de bola? Temos tempo ainda aí? Podemos ir para a 10ª, para finalizar? Me confirmem aí. Sim? Então, bora para a questão 10, ó. Tá? Que é a nossa última questão da nossa aula. A questão 10, ela diz assim, tá? É uma questão da habilidade 5. Ela fala em avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas estava pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que a cada R$1 cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar pelo serviço o valor de... Galera, se uma questão falar de máximo e mínimo, só tem duas possibilidades. Ou ela vai gerar uma questão de função seno e função cosseno, que nós temos máximo e mínimo, ou ela vai gerar uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, para a gente determinar máximo e mínimo, a resposta é o vértice. Pode ser o x do vértice ou pode ser o y do vértice. Vai depender da questão. Então, bora lá. Tá? O que é que acontece? Ó? Nessa questão 10, ó, o cabeleireiro, ele cobra R$10, ó, certo? E com esses R$10, tá, ó, ele consegue ter uma quantidade de 200 clientes. Ó. O que é que ele diz? Ó? Tá, ó? Ele sabe que para cada R$1 cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes. Então, vamos lá. Ó. Se ele cobrar R$1 a mais, ele vai ter 10 clientes a menos. Se ele cobrar R$2 a mais, ele vai ter 20 clientes a menos. Se ele cobra R$3 a mais, ele tem 30 clientes a menos. Ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, para a quantidade de aumentos, ó, e reduções, eu vou chamar de X, ó, porque ele vai aumentar no valor e vai diminuir a quantidade. Ó. Então, esse novo valor, como é R$1 a mais, ó, eu vou dizer que fica 10 mais um X. Ó. Então, ele vai ter um aumento de um X. E isso aqui, ó, vai me dar uma quantidade, ó, de 200. Ó. A cada R$1 que ele aumenta, diminui 10 clientes. Ó, menos 10x. Ó. Tá? Ó. Então, vamos lá. Essa renda, ó, eu posso dizer que é o valor
vezes a quantidade de pessoas. Ó. Portanto, ó, essa renda, ó, ela vai ser o valor que é 10 mais um x, ó, que é x, vezes essa quantidade que é 200 menos 10x. Ó. Aí eu vou aplicar a distributivo. Portanto, eu posso dizer que essa renda, ó, que eu vou chamar até de RX, ó, vai ficar, ó, 10 vezes 200 é 2.000, ó. 10 vezes menos 10x é menos 100x, ó. X vezes 200 é 200x, ó. E x vezes menos 10x é menos 10x ao quadrado. Então, essa renda RX, ó, ela é igual a 2.000 mais 100x menos 10x ao quadrado. Tá? E aí, o que é que eu vou precisar fazer aqui, ó? Tá? O que é que ele quer? Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar pelo serviço. Para eu saber o valor que ele vai cobrar, ó, o valor que ele vai cobrar é esse, ó. Então, eu preciso encontrar o x do vértice, ó. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a, ó. Percebam que o b aqui, ó, é 100 e o a é menos 10, ó. Portanto, o x do vértice, ó, ele é menos 100, né, ó? Ele é menos 100 sobre 2 vezes o a, que é menos 10. Ó. Portanto, o x do vértice, ó, é menos 100 sobre menos 20. Ó. O x do vértice é 5. Tá, ó. Então, o x do vértice é 5, então o valor que ele cobra, ó, é 10 mais x, ó, é 10 mais 5. Para que ele tenha uma renda máxima, ele tem que cobrar R$15. Ó. E R$15 vai ser o item D. Ó. Tá? Então, a 10ª questão aí, ó, é uma questão que a gente vai avaliar uma proposta para intervir na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Para a gente conseguir resolver essa questão, nós temos que encontrar uma equação do segundo grau, porque se a questão fala em máximo e mínimo, ela vai nos remeter uma equação do segundo grau. Então, o item correto aí é o item D de dado.